Olá, crianças, como estão? Sou a Tenente Dayana e a gente está encerrando aí esse trimestre, né? É a última vez que eu falo com vocês aqui nesse trimestre. A gente ainda pode se encontrar pelo chat, tá? Mas já desejo de antemão uma boa prova e espero que vocês aproveitem aqui a oportunidade para tirar as dúvidas, tá? Ainda relembrando, falando um pouquinho aí sobre o Garança Poética, as inscrições continuam abertas, tá? Até o dia 30. Não deixem de se inscrever, mandem os textos, mandem as produções de vocês, pinturas, tá? Fotografias e tá valendo, tá certo? Até o dia 30 de maio, vocês podem fazer a inscrição e concorrer aí a uma participação, né, no nosso livro, né, anual, tá certo? Então, olha só, hoje a gente vai rever um pouquinho sobre substantivos, tá? Para que a gente tenha condições de responder as questões a respeito desse conteúdo na nossa EP, tá? Que já é na semana que vem, tá bom? Então, a gente vai rever rapidinho. No final, vai acabar esse conteúdo, eu vou passar para vocês o gabarito da AP3, tá? Então, fiquem aí que é para poder ver o gabarito da prova, tá certo? Então, vamos lá. Vamos relembrar o que são os substantivos. Substantivo. O que é o substantivo? É o termo que dá nome aos seres. É simples. Tudo que tem nome recebe um nome através de um substantivo, tá? Então, olha aí, flor, palavra, amor. A própria palavra, né? A palavra é um substantivo, tá? Então, isso, lógico, dentro de um conceito, de um contexto, ok? A gente sabe que as palavras, de repente, podem adquirir uma nova classe gramatical. Por exemplo, flor. Eu digo assim, a flor é bela, né? É o nome da flor, não é? É o nome que eu dou àquela coisa linda que a natureza cria, né? A flor. E eu posso dizer que você é uma flor, tá? E quando eu digo que você é uma flor, a flor passa a ser o quê? Adjetivo, não é? Então, essas palavras dentro de um contexto podem mudar de classificação, tá? Podem mudar de classe gramatical. Mas, via de regra, a palavra flor funciona como um substantivo, ok? Vamos lá. E a gente tem várias classificações, né, do substantivo. Uma delas é do substantivo concreto. E o que seria o substantivo concreto? Concreto é aquele que, depois de sua existência estar consumada ou deduzida, torna-se independente. Então, pronto, é uma coisa que nunca existiu, aí passa a existir. E aí aquela existência é uma existência certa, consumada, que todo mundo entende que existe. Pronto, passou a ser concreto. Por exemplo, bola, Deus, alma, demônio, saci pererê, caminho, luz. São alguns exemplos aí, né? Eu botei realmente esses outros como Deus, alma, demônio, exatamente porque são exemplos em que as pessoas têm dúvida a respeito de ser concreto ou não, tá? Mas são concretos. Por quê? Porque são existências consumadas e as pessoas deduzem que realmente existem, né? E aí, esse substantivo passa a ser concreto, tá? Ele não depende mais da gente acreditar ou não é? Vamos assim dizer. Não depende de mim para existir, não depende de ninguém. Tá? Então, tá ali e a existência desse ser é independente e, portanto, o substantivo que o nomeia é um substantivo concreto, tá? Vamos lá.
E o abstrato, que seria então, já que esses são concretos, o que seriam os substantivos abstratos? Abstrato é aquele que depende e sempre dependerá de um substantivo concreto para existir. Em suma, refere-se a sentimentos, ações e acontecimentos. Então, olha só, crença, você crê em alguma coisa. A crença só vai existir se alguém puder crer em alguma coisa, né? Felicidade, futebol, caminhada, casamento, tá? Só o casamento só vai existir se tiver alguém para casar, não é? E para permanecer casado, senão o casamento não vai existir mais, tá certo? Futebol só vai existir se tiver alguém para jogar, tá? Então são existências dependentes das pessoas, tá? Dependentes que as pessoas realizem, são ações, acontecimentos, sentimentos que dependem de outros para existir, ok? E o substantivo simples? Substantivo simples é simples, né? Simples assim. Simples é aquele que contém apenas um radical, tá? Então, olha só, saia, caneta, tá? Você consegue perceber que aí tem apenas uma palavra, ok? Tem apenas uma palavra. O radical é aquela partezinha da palavra em que a gente consegue perceber o seu conceito, né? O seu significado, tá? Então, o substantivo simples, quando você olha, você percebe que não existe uma mistura ali de palavras para denominar uma coisa só, tá? O substantivo simples tem apenas um radical, uma palavrinha que nomeia um determinado ser. Ok, gente? Tudo bem até aí? Vamos lá. Substantivo composto. O que seria o substantivo composto? É aquele que contém mais de um radical, tá? Então, olha só, girassol, paraquedas, né? Então, você consegue perceber que existem aí, nesses dois exemplos, pelo menos, duas palavras, tá? Gira e sol, tá? É aquela flor que gira de acordo, né, com o movimento do sol. Então, eu tenho o verbo gira e tenho a palavra sol também, o substantivo sol, né? Quando eu junto essas duas palavras, eu tenho que colocar um S a mais aí para poder facilitar a pronúncia, né? Senão ficaria girasol, né? E aí não fica tão, a fluência não fica tão legal. Então, às vezes é necessário se acrescentar alguma letrinha aí para que a palavra se torne, tenha uma pronúncia mais fluida, né? Ok? Então, girassol, tá? Paraquedas. Também, né? A gente tem a mistura aí de um verbo, né? Com um substantivo, tá? E aí a gente tem um substantivo composto, tá? Então, essas duas palavras, girassol, aqui, apesar de ter duas palavras juntas e aqui duas palavras juntas, isso aqui junto é uma palavra só, isso aqui também é uma palavra só, tá? Então, eu não posso dizer que aqui eu tenho 4 palavras, por exemplo. Claro que não, tá? Aqui é uma palavra só e aqui também é uma palavra só, indicando uma coisa só, certo? Paraquedas é isso aqui, tá? Então, eu não posso juntar duas palavras e formar um substantivo composto, acreditando ainda ter duas palavras. Não, tem apenas uma palavra, porque vai significar apenas uma coisa, tá certo? Ok? Vamos adiante. Substantivo primitivo. Vamos lá. É o substantivo possuindo somente um radical, sem afixos, tá? Afixos é aquilo que a gente coloca antes
ou depois da palavra, tá? Por exemplo, feliz, né? Felicidade, infelicidade. Palavra feliz, não, felicidade, feliz. Aí eu tenho assim, por exemplo, vou colocar fixos nessa palavra feliz, tá? Fica melhor de entender assim. Se eu não estou feliz, eu estou infeliz. Olha só, eu coloquei uma coisa antes, não é? Dessa palavrinha feliz, ok? Infeliz. Eu tenho aí um prefixo, tá? É um afixo chamado de prefixo. Por quê? Porque vem antes, pré, né? Prefixo. Infeliz. Se eu coloco uma desinência após essa palavra feliz, por exemplo, mente, eu vou ter felizmente, tá? Então, eu vou ter outra palavrinha, tá? Derivada dessa palavra feliz, ok? E aí, gente, nesse caso, você vai perceber que através de feliz se formam outras palavras, tá? A palavra primitiva, o substantivo primitivo, vamos dizer assim, é aquele substantivo que é o primeiro daquela família de palavras, tá? E a partir desse substantivo, as outras vão se derivar. Tá certo? Vamos dizer assim, é como se ela fosse a mãe e as outras palavrinhas fossem as filhas, tá? Vão receber ali afixos, tá? Que pode ser antes, que é o prefixo, ou depois, que é o sufixo, ou dois afixos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu falei infeliz, né? E falei felizmente, mas eu poderia fazer a palavra, formar também a palavra infelizmente, né? E aí eu teria, então, uma palavra com um prefixo e um sufixo, tá? E teria uma palavra derivada de feliz, ok? Nos exemplos aqui nós colocamos menino e livro, porque elas são, assim, as primeiras palavras das suas famílias, tá certo? Ok? Vamos lá. E tem apenas um radical. Vamos lá, sem afixo. Derivado. Derivado é o substantivo possuindo afixos, certo? Meninice, livraria. Olha só, eu coloquei aqui o ice junto à palavra menino. Eu tirei o o e coloquei o ice, tá? Que é um sufixo. Tenho livraria. Eu tirei o o e coloquei aria, tá? Para formar o nome do lugar onde se vende livro, ok? Então, olha aí, eu vou ter meninice como um substantivo derivado e vou ter livraria também como um substantivo derivado, tá? Então, é simples você formar derivados de substantivos primitivos, tá? É só adicionar essas desinências aqui ao final, ou poderia também ser antes, se caso houvesse necessidade e também pudesse formar uma palavra assim, tá? Essas aqui, por exemplo, a gente não tem como colocar nada antes, porque não existe nada com esse nome, né? Assim, que exija um prefixo. Mas se exigisse, essa palavra existiria e daria nome a alguma coisa e seria um substantivo derivado, tá? Vamos lá. Próxima. Substantivo comum. O que é, então, o substantivo comum? Substantivo comum é o que generaliza, ou seja, não individualiza os seres dentro de um grupamento específico. País, cachorro, matéria, tá? Então, olha só, eu não tenho como, por exemplo, se eu digo assim, principalmente se eu falar dos marronzinhos, se eu digo assim, busca um cachorrinho daqueles para mim. Aí você vai dizer qual? Eu não,
como eles não têm um nome ainda, eu não tenho como dizer qual cachorrinho é, certo? Então, cachorrinho, não especifica, não individualiza nenhum deles, entendeu? Mas se eu tivesse atribuído um nome para cada um, eu teria aí, né, um substantivo que a gente vai ver que nome receberia, tá certo? Mas cachorro não destaca nenhum dentro de um grupamento, tá certo? Então não individualiza, tá? Então o substantivo comum é aquele que generaliza. País, eu não sei de que país, né, estamos falando. Matéria, qual matéria? Qual matéria de que estamos falando, certo? Então, substantivo comum generaliza, ou seja, não individualiza, tá? Próprio é o que individualiza os seres dentro de um grupamento específico, tá? Dentro de um grupamento. Então, olha só, Brasil, pronto, aí já diz que país que era, o nosso, né? Brasil. Rex, foi dado aí o nome ao cãozinho, tá? Português, matéria, ok? Então, olha só, o substantivo próprio é aquele que dá nome a um ser dentro de um certo grupamento, certo? É aquele que especifica, tá? Que individualiza, ok? Então, se eu atribuo um nome, eu consigo individualizar o ser dentro daquele grupamento, tá? E isso eu chamo de substantivo próprio. Um detalhe é que os substantivos próprios são escritos com inicial maiúscula, tá? É um detalhe super importante e muita gente esquece. Escreve substantivos próprios aí, coloca nome de pessoas, seja lá o que for, e coloca com letra minúscula. Gente, pelo amor de Deus, já passou essa fase, tá? Já não coloca com letra minúscula, tá? Não combina mais com vocês. Tá certo? Sexto ano, então vamos lá, superando isso aí. Ok? Então, olha só. Substantivo próprio, né? Então, vamos lá. O próximo. Substantivo coletivo. É aquele que se refere aos seres considerados em conjunto, tá? Exemplo, multidão, matilha, repertório. Multidão, qual a ideia de coletividade que dá a multidão? Multidão dá a ideia de muitas pessoas, né? Matilha, muitos cães. Repertório, muitas músicas, ok? Então, o substantivo coletivo dá essa ideia de quantidade, ok? De quantidade, de uma quantidade geralmente aumentada, tá? Não diminuída, aumentada. Então, multidão, muitas pessoas, matilha, muitos cães, repertório, muitas músicas, e por aí vai, né? Bando de aves ou ladrões, não é? Que mais? Molho de chaves, não é? E tem vários, tá? Eu não vou lembrar muitos agora, mas tem bastante. Vocês podem dar uma olhadinha no livro de vocês e encontrar esses exemplos aí, tá? De substantivos coletivos. Então, olha só, de substantivo a gente vai ver isso, tá? A gente viu a parte de conceito e vimos também as classificações. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a correção da AP3, tá? Se você tiver o gabarito aí, vá conferindo para ver se você conseguiu acertar as questões, tá certo? Vamos lá. Primeira questão. A palavra que se acentua pela mesma regra de acentuação gráfica do nome Telêmaco é... Qual é a regra, gente? Qual é a palavra? Então, olha só. Essa palavra telêmaco é uma palavra proparoxítona, né? A gente vê aqui que a terceira sílaba, né, de trás para frente é acentuada. Ou seja, a antepenúltima sílaba é acentuada.
Aqui eu só tenho duas sílabas, eu não tenho nem a terceira, então não pode ser lotus, né? No herói aqui é a última. Aqui também é a última. Então, ó, se eu dividir náufrago, vou ter 3 sílabas. E que a que está acentuada é a antepenúltima. Então, essa sílaba aqui, essa palavra aqui, que é a palavrinha paroxítona, tá? Segunda questão. No trecho, só após longa hesitação, Penélope se convence. As palavras destacadas se acentuam por serem, respectivamente. Então, olha só. Só é um monossílabo, porque eu só tenho uma sílaba, não é? E é tônico, é um monossílabo forte, tanto que tem um acento, tá? Então, monossílabo tônico e após eu tenho duas sílabas. A, separa aqui pós, né? Você consegue perceber que tem duas sílabas, tá? Então, mas a última é acentuada. Quando eu acentuo a última sílaba, eu chamo de como, né? Qual é o nome que eu dou para essa sílaba que recebe acento na última, para essa palavra que recebe acento na última sílaba, né? Então é oxítona, tá? Monossílabo tônico e oxítona, tá, gente? A resposta aí é a letra B, segunda letra B, ok? Ulisses. Ulisses enfrentou seus inimigos com muitas peripécias. A palavra destacada é uma paroxítona. Das palavras abaixo, a que se acentua pela mesma regra é... E aí? Olha só, vamos analisar aqui. A gente tem... sempre que você for precisar analisar uma palavra, faz a divisão silábica primeiro, tá? Se você for perceber se ela se encaixa, em qual regra de acentuação ela se encaixa. Então, você separa as sílabas primeiro, para você saber a quantidade de sílabas e ter certeza de onde o acento se encontra, tá? Então, olha só, peripécias. Como é que eu separo peripécias? Peripécias, tá? Então, olha só, aqui eu tenho um ditongo, ok? Fica tudo junto, tá? Então, olha só, eu tenho a penúltima palavra, a penúltima sílaba acentuada, tá? E tem um ditongo aqui no final. Então, olha só. Aqui eu tenho um ditongo no final, mas o próprio ditongo tá acentuado, tá diferente desse, ó. Né? Se fosse acentuado aqui na penúltima igual a essa, e aqui tivesse um ditongo, beleza, mas não é, né? Então aqui, ó, o acento vem na última sílaba. Penélope. 1, 2, 3, 4, né? Então aqui, ó, 4 sílabas, de trás para frente é a terceira. Então não é a mesma regra, aqui é a segunda, tá? Ítaca também, ó, Itaca. 1, 2, 3. Aqui também é a terceira acentuada. Gente, palácio é a única que eu vou ter acentuada, tá? Na penúltima sílaba e que termina também com ditongo. Então, palácio é acentuada pela mesma regra de peripécias. É uma paroxítona terminada em ditongo. Ok? Beleza, né? Vamos lá. 4. No trecho, Ulisses já regressara à sua casa. A palavra destacada é um monossílabo tônico. A sequência em que todas as palavras se acentuam pela regra dos monossílabos tônicos vamos lá. Então, olha só, monossílabo tônico. A primeira coisa que eu tenho que perceber é que só tem uma sílaba, tá? Muita gente marcou essas aqui, letra B. Ó, nenhuma dessas aqui poderia ser. Por quê? Porque todas têm a palavra até. Até, duas sílabas, tá? Aqui eu só tenho uma sílaba, tá? Todas essas palavras só têm uma sílaba, então todas elas são monossílabos tônicos e letra D é a resposta da quarta questão, tá? Quinta, o guerreiro grego Ulisses partira para lutar numa guerra e não voltara ao seu reino. Essa guerra aconteceu em
Troia, gente. Essa guerra aconteceu em Troia, tá? Muita gente confundiu, colocou aí em outras, em Esparta, Atenas, né? Mas não, aconteceu em Troia, tá? Ele partiu para lutar em Troia, ok? Vamos lá. Sexta questão. Quanto aos deuses gregos mencionados na história, percebe-se que eles... Gente, esses deuses gregos são muito parecidos com os seres humanos, tá? Sentimentos, ações, até o aspecto físico, né? A força. Então, qual seria a resposta correta? Seria a letra C. Tem características semelhantes aos humanos, tá? Eles não são mortais, eles não interferem exatamente na vida humana, tá? São apenas fruto da imaginação dos humanos, também não, tá? Mas isso aqui, aliás, eu falei que eles não interferem na vida humana, eles interferem, né? Por isso que esse aqui tá errado. Então, olha só, e eles têm características semelhantes aos humanos, sim, eles têm, tá? Tem características semelhantes aos humanos, ok? Sétima, ao partir, Ulisses deixou para trás sua família. A esposa de Ulisses era Penélope, tá? Penélope. Muita gente colocou Atena. Atena é a deusa, né? Mas a esposa dele é Penélope, ok? Oitava. Com a partida de Ulisses, a esposa do guerreiro passou a enfrentar um grande problema. Qual foi? Gente, muita gente, vendo a rainha sozinha por muito tempo, queria desposá-la para se tornar rei, certo? Então, qual foi o grande problema que ela arrumou? Ela teve muitos pretendentes à sua mão, tá? Então, a resposta correta, letra D, ok? 9. Vamos lá, deixa eu sair daqui. Dois deuses gregos têm participação importante na vida de Ulisses. Uma por ser a deusa protetora do guerreiro e o outro por ser o soberano dessas divindades. Esses deuses são Atena e Zeus, tá? Muita gente marcou a letra A, não, tá certo? Atena e Zeus. Beleza? Vamos lá. 10ª questão. Ai, gente, cadê a 10ª? Vamos lá, 10ª questão. A ninfa sedutora que aprisionou Ulisses em sua ilha foi a deusa Calipso, tá? Teve gente que confundiu com Circe. Circe foi uma bruxa, não foi a ninfa, tá? A Circe que transformou lá os guerreiros lá em porcos. A Circe, a Calipso, sim, é que foi a ninfa que aprisionou Ulisses em sua ilha por 7 anos. Tá certo? Vamos lá, próxima questão. 11. A esposa de Ulisses, enquanto o esperava, executava um trabalho de tecelã. Muita gente colocou outras profissões aí, mas na verdade ela tecia, né, uma colcha, e ela dizia que quando terminasse de tecer aquela colcha, escolheria um marido, tá? Só que ela tecia de manhã e desmanchava à noite para ganhar tempo, tá? E aí depois esse plano dela foi descoberto, ok? Mas ela era tecelã, tá? Então, letra A. 12ª. Em uma das aventuras de Ulisses, seus companheiros foram transformados pela feiticeira Circe em um desses animais. Qual foi? Olha só, gente. Aí, ó, feiticeira Circe. Aí o pessoal botou que ela era ninfa, né? Se tivesse observado isso aqui, não teria errado a questão anterior, ok? Então, olha só. Ela transformou os companheiros lá em porcos, né? Os companheiros de Ulisses, ok? 12ª questão, letra A. 13ª. Ao regressar para Ítaca, devido à situação na qual a ilha se encontrava, Ulisses estava disfarçado de mendigo, tá? Se ele entrasse do jeito que ele estava, ele poderia ser morto pelos inimigos. Por isso que ele entrou como mendigo na ilha, né?
E aí depois a sua esposa Penélope o reconheceu, tá? Então vamos lá. 13ª, letra C. 14ª. Em uma de suas aventuras, Ulisses foi atacado pelo ciclope Polifemo, que era... Gente, ele era um gigante, tá? Teve gente que botou que ele era um dragão. Pelo amor de Deus, ele era um gigante, tá? Ok? Ciclopes são gigantes, né? Aqueles que têm um olho só na testa. Tá? E última questão. Entre os vários seres fantasiosos que são mencionados na história, também estão as sereias, tá? Então, as sereias também estão presentes aí nessa obra, né? Que é a Odisseia. Ok? Então, mais uma vez, boa sorte, tá? Estamos aqui para as dúvidas e procurem a gente. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.